Estamos hoje respondendo vestibulares da região sudeste do país. Chegou a hora da questão 66 da FUVEST de 2024, um dos mais importantes vestibulares do país. Vamos então dar uma olhadinha nessa questão. Os jardins de chuva, como esquematizado na figura, vêm sendo implantados em áreas urbanas como uma alternativa de baixo custo para minimizar alagamentos. São canteiros de plantas que ocupam partes rebaixadas do terreno com a função de reter parte das águas pluviais. Para quem não sabe, a água pluvial é a água da chuva, e diminuir a velocidade de escoamento. Para isso, o solo do jardim deve ser preparado a fim de absorver a água e facilitar sua infiltração, direcionando-a ao lençol freático. Outra vantagem desses jardins é a retenção e decomposição de poluentes carregados pelas águas pluviais. Ainda, ao mesclar diversos tipos de plantas, os jardins de chuva atraem animais e aumentam a biodiversidade do local. Então a gente consegue perceber aí na figura que a gente tem tipos variados de plantas e a gente tem aí a atração de alguns animais, alguns insetos, anfíbios, aves, que fazem então esse novo ecossistema. Bora então para perguntas sobre esses jardins. Com base na descrição do esquema do jardim de chuva apresentados, é correto afirmar que a. Esse jardim de chuva pode ser considerado um ecossistema no qual componentes bióticos e abióticos interagem numa dinâmica de autorregulação e autossustentação. Bem, eu já conversei com vocês sobre isso quando a gente faz as lives, né? O que é um ecossistema? Né? É um conjunto de fatores bióticos e abióticos, precisa ter essa autossustentação, e a gente tem então uma região delimitada. Quando a gente fala, por exemplo, de um aquário, o aquário ele é um ecossistema, ele em si só é um ecossistema. A gente tem aqueles terrários que o pessoal faz, eles também são um ecossistema. Então, quando a gente percebe que a gente tem nesse processo dos jardins de chuva um processo que está equilibrado, ou seja, os fatores bióticos e abióticos que estão lá conseguem se autossustentar, a gente tem sim um ecossistema, tá? Então, a alternativa A é correta, sim. Vamos ver as outras só para a gente poder fechar. B. Nesse jardim de chuva é possível identificar uma teia alimentar com 2 níveis tróficos, no qual todos os animais ocupam o nível dos consumidores secundários. Se a gente tiver todos os animais ocupando o nível dos consumidores secundários, a gente não vai ter consumidor primário. Então, como que a gente vai ter consumidor secundário se a gente não tem o primário? Então, impossível isso acontecer. Errada. C. Esse jardim contém plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas, caracterizadas por possuírem raízes pivotantes que aumentam a eficiência da absorção da água. Então, as raízes pivotantes são das eudicotiledôneas, não das monocotiledôneas. Então, está errado. D. O uso de plantas com uma grande superfície foliar pode prejudicar a eficiência de um jardim de chuva, diminuindo a evapotranspiração da água. É o contrário. Se eu tenho uma maior superfície foliar, eu tenho mais estômatos e eu tenho uma maior eu sempre me embanando nessa palavra. Maior evapotranspiração da água. A decomposição que ocorre no jardim de chuva é feita por organismos parasitas, que transformam os detritos em nutrientes, resultando na etapa final em moléculas orgânicas complexas. Gente, quem sempre vai fazer isso não são os parasitas, são os decompositores. Eles podem até se tornar parasitas em uma determinada situação de oportunismo, mas eles são decompositores, então também está errada. Dessa maneira, não tem outra escolha, a gente fecha aqui com a alternativa A sendo a alternativa correta.